ao Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ministério Pão Vivo. Nosso tema hoje, o pecado imperdoável. É comum quando as pessoas leem Mateus 12, 22 a 31, este texto que registra aquele episódio, quando Jesus fez aquele milagre transcendente que deixou a multidão admirada. A multidão, isto é, o povo comum, creu. Estavam crendo diante do que estavam vendo, pois foi trazido aquele homem que era endemoniado, cego e mudo. E Jesus, expulsando o demônio do homem, ele falava e via. Em realidade, a razão da cegueira e da mudez do homem era o demônio, era o endemoniamento dele. E foi isto que resultou na admiração do povo comum, mas em contraste à fé do povo, os líderes religiosos da época, a religião preponderante do tempo de Jesus, os fariseus, eles disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, que era o chefe dos demônios. Beelzebu, na linguagem hebraica, na linguagem deles, queria dizer o demônio chefe das mosqueiras, isto é, das maiores imundícias, o mais nojento que poderia se pensar, que poderia se ter. Então, veja a que ponto chegou a incredulidade daqueles homens e a quem ele comparou Jesus. E então, Jesus polemizou com eles. E, diante desta polêmica, Jesus, que era convicto, certo do que fazia, ele nos mostra, ele primeiro faz uma comparação. Ele usa de uma parábola. E dentro desta parábola, ele usa também o fato de que os filhos dos fariseus também expulsavam demônios. E ele fez a pergunta: bem, se eu expulso pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Então, eles mesmos serão juízes contra vocês. E ainda continuou parabolizando. Ele disse: olha, um reino dividido não pode subsistir. Isto já nos leva a ver e crer que o diabo também, que os demônios também têm um reino. E uma casa dividida não permanece. Se Satanás expulsa Satanás, ele está trabalhando contra si mesmo.
contra o seu partido. Foi quando ele concluiu dizendo: todo pecado será perdoado dos homens, todo. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste século, nem no vindouro. Olha, é profundo. Há uma profundidade espiritual infinita nesta declaração. Mas não podemos incorrer naquele erro tradicional e crasso, pensando que aqui, neste episódio, aparecem duas divindades. Aparecem, como dizem eles, aparecem o Espírito Santo e aparece o Filho como Deus Filho. Duas pessoas divinas. Não, nada disso. Jesus estava ou está mostrando aqui o Deus único. Qual que é o Deus único? Aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo que em todo o Novo Testamento, e por que não dizer em toda a Escritura, é simplesmente um título a mais de Deus, pois não existe três divindades como se propaga. Deus tem nas Escrituras três manifestações. Ele manifestou como Pai, manifestou como Filho e manifestou como Espírito Santo. Jesus aqui está dizendo: olha, vocês podem falar de mim. Se querem falar de mim, fale, pois eu estou aqui como homem. Mas não falem do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o próprio Deus, e falar blasfêmias contra ele é pecar para a morte. É pecar, é cometer o pecado imperdoável. A gente está apenas introduzindo, mostrando a diferença dentro da hierarquia divina, a distinção entre o Filho do homem e o Espírito Santo. O Filho do homem é a encarnação de Deus. É a encarnação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Pai do Filho do homem. É o Deus Todo-Poderoso. Fiquemos por aqui. Amanhã tem muito mais. Que a bênção, que a graça do Senhor seja conosco. Amém e amém.